A paz do Senhor Jesus para todos os amigos, irmãos em Cristo, né? Boa madrugada na presença de Deus, graças ao nosso Deus, ao Criador dos céus, da terra e tudo que nele há, né? Criador do universo, ao único Deus que merece toda a honra e toda a glória, a quem prestamos a nossa adoração, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida, na nossa família, na vida dos amigos e familiares. Hoje nós vamos ler o Salmo 140, né? O título diz assim: oração pedindo a proteção de Deus, né? Nós vamos orar a Deus, ao nosso Senhor, no nome de Jesus, né? Pedindo a sua proteção, o seu livramento para a nossa vida, nossa família, para a vida dos amigos e familiares, pois entendemos que sem a proteção de Deus, seus livramentos do Senhor Jesus, nós não podemos chegar a lugar nenhum, né? Pois sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. E nesse propósito, diante de Deus, né? Hoje, primeiro dia do mês de abril, né? Graças damos ao Senhor pelo mês que já se passou, mês de março, né? E damos também graças ao nosso Deus por este mês de abril. Abril que significa abrir, né? Significa portas abertas, né? Vitórias, com a bênção de Deus na nossa vida, na sua vida, meu amigo, meu irmão, na nossa família. Com certeza Deus abrirá portas extraordinárias na sua vida, na sua família. Este mês iniciamos com a oração, com o clamor a Deus, né? Pela proteção do Senhor, né? Para que Deus guarde a nossa vida, a sua família, a nossa família, em nome de Jesus. O salmista Davi, ele diz assim, escrevendo o versículo 1 do Salmo 140: Ó Senhor Deus, salva-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles planejam o mal e estão sempre provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, e as suas palavras são como o veneno das serpentes. Ó Senhor Deus, protege-nos do poder dos maus, livra-me dos homens violentos, daqueles que procuram fazer com que eu caia na desgraça. Homens orgulhosos armaram uma armadilha e estenderam uma rede no meu caminho. Eles puseram armadilhas para me pegar. Eu digo ao Senhor: Tu és o meu Deus, ó Senhor, escuta o meu pedido de ajuda. Ó Senhor, meu Deus, meu Salvador, Tu me protegeste na batalha. Não deis aos maus o que eles querem, ó Senhor. Não deixe que os seus planos perversos se realizem. Não deixe que os meus inimigos consigam a vitória. Faz com que as suas ameaças contra mim caiam sobre eles mesmos. Que caiam brasas em cima deles. Que sejam jogados no poço e nunca mais possam sair de lá. Que os caluniadores não consigam progredir, e que a maldade persiga e pegue e destrua os homens violentos.
Ó Senhor Deus, eu sei que tu defendes o direito dos pobres e a causas dos necessitados. Os que te obedecem certamente te louvarão. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre, né? O salmista Davi, o rei Davi, né? Um homem constituído por Deus para governar a nação de Israel, um homem escolhido por Deus, um rei ungido, né? Segundo o coração de Deus, diz a palavra do Senhor. Foi um homem que enfrentou muitas lutas, né? Muitas guerras, muitas batalhas, enfrentou gigantes, né? Enfrentou perseguições, humilhações, defamações, calúnias, né? Mas foi um rei, um homem que temia a Deus, que mesmo pecando contra Deus, desobedecendo, né, a Deus, se arrependeu e suplicou a Deus o seu perdão, a sua graça, né, a sua misericórdia. Quando escrevendo no livro de Salmos, ele pede ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, né? Ele pediu a Deus o seu perdão, a sua misericórdia. Entendemos que somos limitados, que somos pecadores, que somos falhos, né? Que somos dotados de falhas, de fraquezas, pois somos seres humanos. Fomos formados do pó e ao pó tornaremos. Mas se há uma virtude na vida de um ser humano que teme a Deus, de um filho de Deus, de uma criatura do Senhor Jesus, é quando ele reconhece, né, o seu estado de miséria, de pecado, e pede a Deus perdão, se arrepende e abandona, né, o pecado, abandona a maldade, abandona a perversidade, abandona a vida errada, para ter uma vida com Cristo, né? Abandona o mau caratismo, né? Pessoa que tem um mau caráter. E agora, quando ela conhece a Cristo, ela aceita Jesus, o Espírito Santo faz dela uma nova criatura, né? E faz dela um vencedor através de Cristo Jesus, nosso Salvador. E Davi estava aqui pedindo a Deus a sua proteção, seu livramento contra os inimigos, né? Contra o homem mau, sanguinário, contra aquele que se levanta cavando a cova para ver a destruição do seu próximo, né? Com calúnias, com defamações, com maldades, com orgulho no coração. E Davi pede aqui a Deus, ó, o versículo 1: ó Senhor Deus, salva-me dos maus, livra-me dos homens violentos. Eles planejam o mal e estão sempre provocando brigas. A língua deles parece a língua das cobras venenosas, e as suas palavras são como o veneno das serpentes. Olha só, né? Aquela criatura, aquela pessoa que a vida dela é planejando maldade, né? Maquinando mal contra o seu próximo. Ela não quer ver o seu próximo bem, né? Ela não deseja ver o bem do seu próximo, a não ser maldades. Caluniam, mentem, né? Aumentam mentiras, planejando maldade, violência contra a vida do seu próximo. Uma pessoa dessa, que vive na prática da maldade, ela simplesmente, ela mesma cairá nela, né, nas suas próprias maldades, como a palavra de Deus está ensinando aqui. O versículo 11 ele diz assim, ó: que os caluniadores não consigam progredir, e que a maldade persiga
e pegue e destrua os homens violentos, né? Aquela pessoa que vive caluniando as outras, né? Defamando para se dar bem, né? Planejando maldades, planejando ver o mal do seu próximo, né? Cavando a cova contra a vida do seu próximo, às vezes sem ter o próximo praticado nenhum tipo de maldade contra aquela pessoa, mas ela só pela maldade do seu coração, da sua mente, cheia de setas do demônio, né? Cheios de maldade, o coração, a mente cheia de coisa ruim que o diabo joga na mente dela, no coração dela, e ela põe em prática. O salmista Davi, ele diz aqui: não tem inveja do homem violento e nem deseje nenhum dos seus caminhos. O que nós vemos mais nesses dias é isso, né? A prática da maldade, da perversidade, né? A falta de amor, de misericórdia contra o seu próximo. Pessoas que vão dormir maquinando mal e acordam maquinando mal contra a vida do seu próximo. Mas não sabe elas que as suas maldades que elas estão plantando, planejando contra a vida do seu próximo, vai chegar o dia que elas mesmas vão colher. Nem toda semente que plantamos colhemos de imediato, né? O feijão tem um tempo da sua colheita, a semente. O milho tem um tempo da sua colheita, né? A mandioca tem um tempo da sua colheita. Cada um tem um tempo. Nós podemos até mudar, né? No decorrer da nossa vida, a plantação, a semente que nós vamos plantar. Mas depois dela plantada, meu amigo, não tem como mais mudar. Nós vamos colher o que verdadeiramente plantamos. Então pense muito, né? Vigie sobre aquilo que você está plantando, né? Contra a vida do seu próximo, contra a vida daqueles que muitas das vezes só desejam o seu bem, mas você está plantando maldade. E de repente as maldades que você está plantando, você não está colhendo de imediato, está achando que as coisas ou não está dando, ou você não está colhendo, está dando certo. Porém, vai chegar o dia e a hora que você vai ter que colher, que eu vou ter que colher aquilo que nós plantamos, seja de bom ou seja de ruim, né? E quando essa plantação que vier, nós formos colher, ela vai trazer bênção sobre a nossa vida ou ela vai trazer maldição, decorrendo daquilo que nós plantarmos diante de Deus. Pois os olhos de Deus contemplam tudo, né? O Senhor vê tudo em oculto. Eu não vejo, você não vê, mas Deus está vendo. Guarda de Israel, que não dormita nem dorme, está vendo todas as coisas. Os anjos de Deus estão contemplando tudo. O Senhor Deus está contemplando tudo, né? Quando Adão pecou contra Deus no jardim do Éden e Eva, eles tinham uma vida abençoadas por Deus, né? Tinham tudo que Deus criou, o jardim, colocou tudo do bom e do melhor, as melhores árvores frutíferas, alimentos saudáveis, comidas abençoadas, e deu tudo para Adão e Eva cultivar. Mas o Senhor tinha uma árvore no meio do jardim chamada a árvore da vida, né? E Deus disse para Adão e Eva que daquela árvore eles não poderiam comer, porque no dia que eles comessem, eles seriam como Deus, né? Conhecendo o bem e o mal, porque ali eles estariam pecando e desobedecendo ao mandamento do Senhor. E hoje não é diferente. Deus nos mostra todos os dias o Espírito Santo através da palavra de Deus, né?
a vida que nós devemos viver nesta terra diante dos seus olhos, com temor e tremor a Deus. Mas infelizmente muitos fazem as suas escolhas de levar uma vida de pecado, uma vida distante de Deus, né? E por conta disso as consequências são graves daquilo que eles escolheram para a sua vida. E foi assim com Eva e Adão. Quando a serpente, o diabo entrou na serpente, e a serpente falou para Eva que ela sim poderia comer de todas as árvores, do fruto, de todas as árvores, porque no dia que ela comesse, ela seria semelhante a Deus, conhecendo o bem e o mal. E Eva simplesmente desobedeceu a ordem do Senhor Deus, comeu da fruta e deu também ao seu marido Adão, E por conta da desobediência, eles pecaram contra Deus e agora os seus olhos foram abertos, E olharam e viram que estavam nus, porque até então, antes, eles não tinham maldade, viviam uma vida sem maldade, sem pecado, mas após o pecado de desobediência contra Deus, entrou na vida deles a morte, Como diz a palavra do Senhor, que por um homem entrou a morte no mundo, mas por um homem entrou também a salvação, a vida, Quando Cristo Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário, Então hoje, Deus põe diante de mim e de você a bênção e a maldição. Está escrito em Deuteronômio 28, O escritor Moisés escrevendo, o profeta do Senhor. Mas cabe a mim e a você a fazer nossas escolhas, Se realmente queremos ter uma vida na presença de Deus conosco, ao nosso lado, em nós, Ou nós queremos ter simplesmente o mal, o espírito do erro, do pecado, da escravidão, conosco. Diz a palavra de Deus que por conta daquela desobediência, Deus veio visitar Adão e Eva no jardim e não nos encontrou. Mas Deus, que é onisciente, sabia de tudo que tinha acontecido. Ele perguntou: Adão, Adão, onde estás? E Adão respondeu: Senhor, estou aqui. Estava escondido detrás das árvores, Porque agora estavam vendo que estavam nus, tinham reconhecido agora, o pecado que tinham cometido diante dos olhos de Deus. E o Senhor disse: o que aconteceu, Adão? E Adão falou: a mulher que me deste como companheira, ela me fez pecar, Senhor. Comemos do fruto da árvore da vida, da qual nós não era permitido comer. E Deus falou para Eva que agora ela teria dores, para ter filhos, E a cobra agora se arrastaria, as maldições vieram sobre a vida de cada um, Se arrastaria para comer do pó da terra, e ao homem do suor do seu rosto comeria o seu pão todos os dias da sua vida. Ele agora tem que trabalhar, suar para comer o seu pão. E a terra, o Senhor disse, agora a terra vai dar espinhos, porque antes não tinha espinho, era só frutos, coisas boas, maravilhosas. Antes eles desfrutavam da bênção de Deus, e agora eles tinham que pagar o preço por conta da desobediência do pecado, E para resumir, Cristo Jesus teve que vir ao mundo morrer por nós na cruz do Calvário, para que hoje a nova aliança do seu sangue nós pudesse ser resgatado, daquela maldição, para ter uma vida na presença de Deus, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E é isso que Deus quer de mim e de você, que haja em nós um verdadeiro arrependimento,
que nós possamos abandonar a vida errada para ter uma vida na presença de Deus, de temor e obediência a Deus. Não é só diante dos homens, é diante de Deus. Que nós tenhamos uma vida de temor e obediência à sua santa palavra. Por isso que Davi, ele pedia aqui a Deus que o livrasse de todos os inimigos, livrasse dos maus, livrasse dos perversos, né? Porque o que nós vemos hoje não é diferente. A maldade predominando, né? Pessoas que dão lugar mais ao diabo do que a Deus, dão mais ouvido à voz do demônio, como Eva e Adão deu, do que a voz do Espírito Santo de Deus, que quer nos dar paz, amor, felicidade, união, mansidão, temperança, domínio próprio, né? O amor de Cristo no nosso coração. Mas não, a voz do diabo sempre vem para nos jogar na miséria, para nos jogar no fundo do poço, para jogar ódio, mágoa, intriga, contenda, rancor, maldades na nossa mente, no nosso coração. Por isso que nós temos que pedir a Deus o livramento e a proteção, como Davi pediu aqui ao Senhor. Senhor, nos livra. Ele pede aqui no versículo 9: não deixe que os meus inimigos consigam a vitória. Faz com que as suas ameaças contra mim caiam sobre eles mesmos, né? Aqueles que planejam as suas maldades, maquinam as suas maldades, armam ciladas, armadilhas para prejudicar o seu próximo, né? Que as suas próprias armadilhas, eles mesmos caiam nelas. Aqui a palavra de Deus dizendo. Então não vale a pena, meu amigo, meu irmão, você levar uma vida assim. Uma vida planejando maldades e perversidade. Porque cedo ou mais tarde, as armadilhas que você preparar contra o seu próximo, a cova que você cavar com suas maldades e perversidades, você cairá nela, porque é o que a palavra de Deus está nos ensinando. Então que Deus nos guarde, que o Senhor nos proteja, nos livre de toda a força do mal e das trevas, do inimigo das nossas almas, que nós possamos vigiar e não dar lugar, né, às armadilhas satânicas e diabólicas, mas sim dar lugar ao Espírito Santo de Deus, trazendo à nossa mente, ao nosso coração, o temor e o amor de Cristo Jesus, nosso Salvador. E neste propósito, nós vamos apresentar a Deus a nossa vida, a nossa família nesta madrugada, a sua vida, a sua família, né? Que Deus venha nos proteger, nos guardar de todos os males, né? Porque só Deus, meu querido, meu irmão, tem poder. Como diz a palavra do Senhor, assim como Deus, a galinha agasalha a seus pintinhos debaixo das suas asas, que Deus nos guarde e nos livre de todo mal debaixo das suas asas, das suas mãos potentes. Como fala o Salmo 91, né? Que o Senhor nos guarde e nos livre de todo inimigo, de todo mal. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Como fala o salmista Davi, escrevendo em um dos seus salmos, ele diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e livra de todo mal, né? Que teme a quem? Que teme a Deus, que teme a palavra de Deus, que se esforça para agradar a Deus, né? Poderão se levantar quem for, inimigo que for, Deus guardará e livrará os seus filhos de todo mal. Então que Deus nos abençoe, nos guarde, os anjos do Senhor. Que esse mês, o mês de abril, seja um mês de portas abertas na sua vida, na sua família. Mês de livramento, proteção, livramento, salvação, né? Que é o principal, é a nossa salvação eterna.
Que o Senhor aumente a nossa fé, o desejo de servir a Deus, de amar a Deus. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai da eternidade, Príncipe da paz, já Deus das causas impossíveis, Deus dos milagres, nosso Salvador, nosso libertador, nosso protetor. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos a tua proteção, teu livramento, Pai, de todos os inimigos, de todos os planos em oculto contra a nossa vida, a vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos e parentes, ó Deus, a vida dos seus familiares, todo o plano do diabo, dos seus demônios, seus seguidores, seus adébitos, planos de maldade, de perversidade, planos de suicídio, de homicídio, Pai, de acidente, Pai, da bala perdida, Pai, da mentira, da calúnia, da defamação, todo plano satânico e diabólico, Pai, que em nome de Jesus nessa madrugada o Senhor desfaça, o Senhor quebre agora todo o plano da morte, da depressão, da insônia, da síndrome do pânico, da ansiedade, da jogatina, o fundo do poço, todo o plano de miséria dos demônios que se levantou para fechar as portas, meu Pai, para nós, teus filhos, meu Deus, para os amigos, familiares, meu Deus, que o Senhor quebre agora as forças desse inimigo, que o Senhor repreenda agora, meu Deus, Pai, assim como o Senhor derrubou aquele gigante diante do teu filho Davi, pois não foi Davi, foi a unção que estava na vida dele, meu Deus, a presença do Senhor que estava com ele, a presença do Senhor que está comigo, teu servo, quebre agora, Pai, dá ordem a teus anjos, ao arcanjo Miguel, Gabriel, os querubins, os serafins, nessa meia-noite, nessa madrugada, meu Deus, com a espada desembainhada, meu Pai, desfaça todo o laço satânico e diabólico de Satanás, seus demônios, seus seguidores, inimigos, a língua mentirosa, defamadora, caluniadora, perversa, a testemunha falsa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, os inimigos maus, perversos, que eles sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus, Pai, e que o Senhor nos guarde e nos livre de todo mal, guarde os amigos, seus familiares, Pai. Senhor, profetizamos e determinamos, no nome de Jesus Cristo, portas abertas, saúde, paz, prosperidade, salvação, libertação, que nós vejamos a bondade do Senhor na terra dos viventes, meu Deus. Como diz a tua santa palavra, que se nós crermos e obedecermos, nós comeremos o melhor dessa terra. Não, meu Deus, que o nosso coração vai estar totalmente nas coisas desse mundo passageiro, não, Senhor, mas que a tua presença conosco neste mundo, teu Espírito Santo, nos leve, meu Deus, a ter uma vida abençoada, uma vida próspera pelo Senhor e pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E por fim a vida eterna com o Senhor, como ensina a tua palavra, meu Deus. Então eu oro, entrego a minha vida, a minha família, a vida dos amigos e familiares, a vida, meu Deus, de cada diretor daquela empresa, de cada familiar deles, de cada funcionário ali da empresa, meu Deus, eu entrego em tuas mãos a vida dos seus familiares, que o Senhor livre de todo mal, Pai, a vida dos clientes, que o Senhor abençoe, envie multidões, prospere, Senhor, ali, meu Pai, o trabalho das mãos de cada um daqueles funcionários, de cada um de nós, o Senhor abençoe, meu Deus, pelo teu amor e misericórdia, livra do tentador, livra do inimigo, livra das contendas, da intriga, da inveja, da maldade, meu Deus, repreenda em nome do Senhor Jesus todo mal ali, meu Pai. Senhor, abençoe ricamente, prospere, Senhor, que esse mês seja um mês
de portas abertas, fartura, abundância, salvação, libertação, bênçãos sem medidas, meu Pai, na nossa vida, na nossa família, na vida dos amigos e familiares. Senhor, é nesta madrugada que eu te peço, em nome de Becaia Nebre Vastubriande Babastubri Canto Noborai, em nome de Jesus Cristo, no nome que é sobre todos os nomes, Senhor, que nós oramos e pedimos a tua proteção, teu livramento para nós, nossa família, a vida dos teus filhos e familiares, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Pai, oramos também pelo Brasil, pela nação brasileira. Pai, como ensina a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Pai, tu és o nosso Deus, o Deus da nação brasileira, do teu povo, da tua igreja. Livra o Brasil, Pai. Liberta a nação brasileira dos principados e potestades das trevas. Liberta o Brasil, Senhor, da escravidão. Liberta o Brasil de toda maldição e de todo mal, em nome do Senhor Jesus, Pai, e que o Brasil seja do Senhor Jesus, a nação brasileira seja do Senhor Jesus. Nós determinamos e profetizamos a libertação do Brasil de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a tua igreja, teu povo, Senhor, aqueles que fazem a tua obra com amor, com dedicação, que levam a preciosa semente, que o Senhor é o Deus, nosso Salvador e Libertador Jesus Cristo. Abençoe, meu Deus, livre de todo mal, dê saúde, paz, vida e vida com abundância, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo, meu irmão. É hora de nos despertar do sono espiritual, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Está escrito na palavra de Deus no livro de Efésios, né? O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz isso. Então há um sono espiritual na vida do povo, e é hora de despertar, meu amigo, meu irmão. Hora de nós buscarmos a Deus, a sua presença, e crermos que Deus está no controle de tudo, e o Senhor no momento certo, na hora certa, a vitória, a nossa vitória, a vitória do povo de Deus vai chegar, à redenção eterna, né? Onde nós vamos viver uma vida de paz eternamente com o Senhor Jesus. Então que Deus te dê uma madrugada abençoada, um sono reparador, um mês abençoado, de portas abertas, de salvação na sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, @PR João Maria. Você vai compartilhar a oração, a palavra de Deus, né? Às vezes tiramos o tempo para compartilhar coisas que, meu Deus, não tem fundamento nenhum, né? Não traz bênção nenhuma sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Mas a oração, a palavra de Deus, ela com certeza trará sobre a sua vida, sobre a família, bênçãos sem medida. Então, compartilhe a palavra de Deus, a oração, se inscreva lá no nosso canal, dê um like, né? Faça seu pedido de oração, escreva o nome dos seus familiares na descrição dos vídeos, né? Onde nós vamos estar orando, apresentando a Deus toda a madrugada que Deus nos permitir estar aqui, né? Pois o nosso compromisso aqui não é com o homem, não é com a religião, é com Deus, é com o nosso Senhor Jesus, é com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, né? O livro dos livros, né?
o livro, a nossa bússola, né? Onde ensina nós a termos uma vida de comunhão com o Senhor Jesus Cristo, com o Santo Espírito de Deus. Então que Deus abençoe a todos, te dê um mês abençoado, de portas abertas, salvação, libertação, que Deus nos guarde e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, em nome de Jesus.